pessoas. Se você for uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, dificuldade de lidar com pessoas que têm opiniões contrárias às suas, pessoas que talvez não concordem com a mesma fé, com as suas mesmas convicções política ou ideológica, queridos, queridas, vai ficar difícil tuas interações sociais, pessoais e também projetos pessoais que você vai precisar para realizar nesta vida. Você precisa ter inteligência, você precisa desenvolver a sabedoria de Deus. E nós só conseguimos este feito porque desenvolver relacionamento, principalmente com contrários, não é nada fácil, mas é possível com a graça de Deus, é possível com o amor de Deus. E a Bíblia está repleta, recheada de exemplos extraordinários de pessoas que desenvolveram, mediaram conflitos difíceis, familiares, interpessoais e venceram pela graça e pelo amor de Deus. Se você tem dificuldade de relacionamento, coloque isso na sua cabeça. Você vai precisar de pessoas dos seus planos. Sim, e talvez até pessoas que você não goste. Exatamente isso. Veja o exemplo daquela mulher viúva, lá em 2 Reis, capítulo 4, que ela perde o marido e vem os credores cobrar a dívida, ela se desespera, corre até o profeta, o homem de Deus, pedindo que ele socorresse ela, e ele diz o seguinte: o que eu posso te fazer? Ele tem uma ideia extraordinária. Ele disse: declara-me que o que tu tens em casa. Ela disse: tua serva não tem nada em casa, a não ser um pouquinho de azeite na botija. Ele disse: é daí que Deus vai fazer um grande milagre na sua vida. É desse pouco de azeite, é desse pouco que você tem. Só tem uma coisa. Olha a ideia que o profeta teve. Vai nos teus vizinhos e pede vasos emprestados e não poucos. O tamanho dos relacionamentos que ela desenvolveu, que ela conseguiu ter durante sua vida, ia ser do tamanho da bênção, do milagre que Deus ia gerar. Olha a ideia que ele teve. Vai nos teus vizinhos agora, pede vasos emprestados, e não poucos, e muitos. E a Bíblia diz, a passagem bíblica diz, que aquela mulher foi com seus filhos em todos os seus vizinhos e pediu vasos emprestados. E as pessoas, os vizinhos, prontamente ali emprestaram os vasos àquela mulher. E agora imagina se aquela mulher tivesse desenvolvido ali não uma boa amizade, nem um bom relacionamento com todos os seus vizinhos, como seria a situação agora? Então, biblicamente falando, quer ser abençoado nesse negócio? Você vai depender de pessoas, sim. Você não vai depender daqueles que são negativos, que são contrários, que querem obstruir ou conspirar contra você. Em Gênesis capítulo 13, eu quero que você leia comigo, abra a palavra de Deus, abra a Bíblia, versículo 2. E Ló que ia com Abraão, versículo 5, perdão. Versículo 5 em diante. E Ló que ia com Abraão também tinha muitas ovelhas e gados e tendas. Olha, eles cresceram bastante. Deus prosperou muito o Abraão e o seu sobrinho. Porque quando você é abençoado, todas as pessoas que estão ao teu redor, essa bênção também alcança a tua casa, tua família, teus funcionários, teus colaboradores, todas as pessoas são alcançadas, mesmo as que não merecem, elas também serão alcançadas pela bênção de Deus que está sobre você. E é isso que está acontecendo aqui com Ló. Olha só que coisa grande. Ouça isso aqui. Acompanhe comigo, guarde, anote, pega papel, caneta aí, vai anotando, porque isso aqui é uma informação privilegiada para você ser abençoado no que quer que você for fazer, desde que você apresente isso a Deus e leve em consideração essas diretrizes, essas informações aqui que Deus está falando para você aqui nesse vídeo. Toma posse da vitória, poxa. Olha aqui. E Ló que ia com Abraão também tinha ovelhas, gados e tendas. A terra não podia sustentá-los, habitando juntos. Como seus bens eram muitos, não podia habitar juntos. Eram muitos gados, muitos camelos,
né? Então, a pecuária era enorme, os bens eram muito grandes, era muita tenda, eram muitos trabalhadores, colaboradores. Então, a terra já não podia mais sustentar, então começou aquele conflito ali, aquela divergência entre os trabalhadores de Ló e os trabalhadores do Abraão, que era seu tio. Por isso houve um desentendimento entre os pastores do rebanho de Abraão e os pastores do rebanho de Ló. Nessa época, os cananeus e os perizeus habitavam naquela terra. Presta atenção com o conflito, porque tem pessoas de olhos, tem pessoas só esperando o teu fracasso, você errar, para se aproveitar da situação. Olha o que eu acabei de ler aqui. Nessa época, os perizeus, não é? Olha que coisa. E nessa época, os cananeus e os perizeus habitavam aquela terra. Eram chacais do deserto. Só estavam esperando uma oportunidade para saqueá-los. Você está entendendo isso aqui? Isso aqui é algo de Deus para a sua vida. Isso aqui é um privilégio você estar ouvindo uma mensagem como essa aqui. Presta atenção nas resoluções dos conflitos. Resolva as coisas da melhor forma possível, ainda que você tenha que abrir mão do seu direito. Ah, mas eu tenho que abrir mão do meu direito? Isso me pertence. Às vezes é necessário abrir mão de algo por algo muito maior. Existem coisas que não é prejuízo, é apenas liberação de peso. Preste atenção disso. Às vezes nós pensamos que vamos ficar no prejuízo, mas Deus tem acesso ao futuro. E olha só, Abraão disse a Ló: não haja desentendimento entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Olha, ele se antecipa. É importante. Olha a lição que nós temos aqui. Abraão vê aquilo tomar uma proporção, aquela divergência, aquela confusão, aquele conflito, e se antecipa antes que as coisas saiam totalmente do controle e aí não haja mais como reatar e nem resolver a situação. E ele chega primeiro colocando em xeque, colocando em pauta as questões humanas, as questões de laços fraternos, de irmandade. Olha, não haja contenda entre mim e ti. Nós somos irmãos. Por que nós vamos brigar? Não haja desentendimento entre meus colaboradores e os teus colaboradores, entre teus pastores de gado. Não precisa disso. Vamos resolver isso da melhor forma possível. E o que Abraão faz? Presta atenção. Para resolver este problema, já que ele entende que o seu sobrinho está tomado de um sentimento de egoísmo e avareza e altivez muito grande. Ele entende que ele precisa, nesse momento, usar a graça e a sabedoria de Deus. E o que ele faz? Ele diz: olha, escolhe primeiro. Se tu fores para a esquerda, eu irei para a direita e vice-versa. E diz, ou seja, ele deu o direito de escolha para o sobrinho. Escolha você primeiro. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda e vice-versa. Eu abro mão do meu direito de escolher. E a palavra de Deus, a passagem vai dizer que Ló levantou seus olhos e viu toda a campina do Jordão, viu tudo arborizado. Aí disse: eu vou para aquele lado de lá. E o meu tio, ele quiser que se vire. Olha, você já viu pessoas com esse tipo de atitude? Mas por quê? Por que Abrão ele fez isso? Por que Abrão ele fez isso? Eu volto a repetir. Porque ele tinha uma palavra. Oh, glória a Deus. Porque ele tinha uma direção. Porque ele tinha uma unção. Ele tinha uma promessa. Ele sabia exatamente quem era. Ele sabia exatamente a promessa que estava sobre ele. E ele sabia que o sobrinho só prosperou, cresceu, abundou em tudo por causa da bênção que estava sobre ele. Por isso que ele queria abrir a mente do sobrinho ali, tentando mediar o conflito, resolver o conflito, chamando a atenção dele, para que ele, tentando despertar a sua consciência de que eles eram os irmãos, e que ele estava disposto a abrir mão até das coisas materiais, para que os laços de irmandade fossem
preservado. Olha que coisa extraordinária. Olha que atitude brilhante. Mas para você ter esse tipo de atitude, você precisa ter uma direção, você precisa ter sabedoria da parte de Deus. Para você ter esse tipo de posicionamento, para resolver esse tipo de conflito, você precisa saber a grandeza da bênção de Deus sobre você. E que, na verdade, você não perde absolutamente nada se você tiver essa fé. Se você tiver fé o suficiente para entender isso aí sim. Aí você abre mão, porque você entende que não vale nada. Você entende que são coisas pequenas. E você entende que pessoas equivocadas, elas vão dar com os burros na água. Elas vão voltar, elas vão retroceder. E é o que acontece aqui depois de algum tempo. O próprio Abraão vai resgatar o sobrinho, que está em apuros lá em Gomorra. Você vai ver que depois Ló se mete em várias roubadas, em várias situações difíceis, que o próprio tio vai resgatá-lo. E Abraão já sabia disso, ele está tomando uma direção, ele está tomando uma decisão equivocada. Infelizmente eu não posso impedir, mas o meu sobrinho está tomando uma direção equivocada. Mas o mais extraordinário acontece agora. Assim que Ló parte, vai embora, acontece algo. Deus se revela para Abraão. E o Senhor, então, olha só o versículo 14. Olha o versículo 14, acompanhe comigo aqui. E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló partiu, assim que Ló partiu, Deus se revelou. Deus se agradou tanto da atitude nobre e sensata que Abraão teve para resolver esse conflito, esse problema, porque ele não queria inimizade. O resultado que ele queria era manter os laços. E olha só, versículo 14 do capítulo 13, acompanhe comigo. E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló partiu e se apartou dele, levanta os teus olhos agora e olha desde este lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque darei para sempre a ti e a tua descendência toda essa terra que vês. Você entendeu isso aqui? Você entendeu? Assim que Abraão teve essa atitude nobre, para mim, uma das passagens bíblicas maravilhosa, poderosíssima, em termos de resolução de conflito interpessoal, essa atitude maravilhosa de Abraão. Assim que Ló partiu, Deus se revelou. Disse, olha, Ló escolheu a pequena parte. Ló foi medíocre. Ló teve atitude equivocada. Mas olha o que eu tenho para ti. Olha, levanta os olhos. Tudo isso aqui é teu. Para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Tudo isso aqui eu te darei. A tu e a tua descendência. Você entendeu? Você entendeu perfeitamente aqui como que Deus nos ensina a lidar com as pessoas, a conviver com as pessoas, a resolver. Porque em todas as situações da sua vida, não importa, não interessa. Se você é alguém que está bem com a sua vida, tem dificuldade de socialização, tá tudo certo. Não tem nada de errado com você. Tudo certo, tudo legal. Mas eu acredito que eu estou falando para pessoas aqui que almejam grandes coisas, que almejam algo da parte de Deus extraordinário em você e através de você. Você vai ter que aprender a conviver com pessoas, a lidar com pessoas, a ficar em silêncio, porque Deus tem um propósito nestas coisas. Se esse vídeo te ajudou e abençoou tua vida, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro aqui nesse canal, em nome de Jesus. Deus abençoe você.